Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por muitas bênçãos que Deus tem feito na minha vida. E a maior delas é porque Ele fez por mim e por todos nós. Que nós, desde ontem, nós estamos aprendendo sobre isso, né? Nós estamos vendo o que Jesus fez por nós. Ele fez e continua fazendo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e está vivo e eternamente. Eu quero louvar pela vida de cada um que se encontra aqui, os irmãos de Boracéia que se esforçaram para poder estar aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, irmão, e a você que está nos assistindo pela internet também. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram. Então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: és o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, e tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Até aqui. Irmãos, Jesus não desiste de amar você. Não desiste. Como a palavra diz aqui, lá em Lucas, capítulo 5, relata também
de uma situação bem semelhante de uma pesca. Foi daquela forma que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Todos se lembram que eles já tinham desistido de pescar, estavam já lavando as redes, quando Jesus chega para eles e fala: lançai a rede. Mas eles falam, mas Pedro fala, mas trabalhamos a noite inteira. Trabalhamos a noite inteira, está cansativo, mas aí dá um estalo na mente dele, fala, mas peraí, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E pegaram uma grande quantidade de peixe. E nesse relato, também Jesus se manifesta da mesma maneira que Jesus tinha se manifestado daquela vez. Para quê? Para que ele se lembrasse do chamado deles para a obra de Deus. Pedro, depois que Jesus já tinha morrido, depois de todo esse acontecimento, o que acontece aqui? Na mente deles, está tudo, porque eles esperavam um reino de uma forma, como foi falado durante a noite aqui, que Jesus, que o rei viria num cavalo branco. Não era da forma que eles estavam esperando. Pedro começou a lembrar do que ele, certamente ele começou a lembrar que ele tinha negado Jesus. Ele falou, está tudo perdido. E fala, eu vou pescar. Note bem que ele, além dele tomar essa decisão, ele influencia outras pessoas. Tem outras pessoas que falam, nós iremos contigo. E foram. Mas vejam bem, como pode um pescador famoso daquela região ficar a noite toda e a palavra diz que eles não pegaram nada, não apanharam nada. Deus permitiu, Jesus permitiu que acontecesse assim, para mostrar para eles, para mim e para você, que sem Ele nós não somos nada. Para mostrar para mim e para você, que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Ficaram a noite inteira e não apanharam nada. E Jesus fala para ele, logo pela manhã se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus disse, filhos, tem alguma coisa para comer? Responderam, disse, não, lançai a vossa rede à direita do barco. Deu até a direção. A provisão estava do lado direito, não estava do lado esquerdo. É normal o pescador às vezes lançar do lado esquerdo, mas Jesus estava quebrando esse protocolo. Mandou lançar a rede do lado direito. A provisão também estava na rua direita, quando Paulo foi perseguir Jesus. A provisão estava do lado direito. Lançaram a rede e apanharam uma grande quantidade de peixes também. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E assim Simão Pedro ouviu que era Senhor, vestiu-se a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Veja bem,
Uma pessoa quando desiste da posição que da onde era para ele estar. Ele estava despido. Não fala se estaria totalmente nu. Mas não estava com a roupa adequada. Ele entendeu que ele não estava com a roupa adequada para receber Jesus. E ele, em vez de se lançar, a hora que fala, é o Senhor, em vez de ele se lançar aos pés de Jesus, ele faz o contrário, ele se lança ao mar. Num lugar que não tem nada para oferecer para ele. Quem tem para oferecer é Jesus. Quem tem para oferecer para mim, para você, é Jesus. E é isso que ele deveria ter feito. Muitas vezes, quando nós se afastamos, desistimos do nosso ministério, nós estamos nus em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque eles esperavam um resultado de um trabalho que eles teriam há 3 anos, esperava de uma forma e estava acontecendo de outra. Muitas vezes também no nosso meio acontece isso. Trabalhamos e aí vem aquele desânimo porque temos pouco para oferecer. Mas antes, ter o pouco com Jesus do que muito sem Ele. Muito melhor. É muito melhor nós termos o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E eu agradeço a Deus, porque Deus tem feito na minha vida. Porque eu não sou merecedor do que Deus já fez por mim, do que Ele fez por mim e está fazendo ainda na minha vida. Na vida de muitos. Mas as pessoas às vezes confundem. Pensa que ser cristão, ter uma vida cristã, é viver num mar de rosas. É viver numa colônia de férias. Aonde que está escrito que Jesus só veio aqui na terra para resolver os nossos problemas, acabar com as nossas guerras, com as nossas lutas. Nós temos que ser firmes. Nós temos que ter um propósito. Nós temos que reconhecer do que Deus, que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Nós temos que saber que sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. E foi assim que Ele mostrou o seu amor através de Pedro, que diz aqui no versículo 8: e os outros discípulos seguiram o barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, e tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Da outra vez se rompeu, dessa vez não. E disse: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhe deu semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Nessa noite que nós estávamos aqui, foi falado a respeito dos fariseus, dos sacerdotes, que eles tinham combinado que
procuraram Pilatos depois e procuraram Pilatos e falaram: o negócio é o seguinte, nós vamos ter que tomar cuidado, tomar alguma providência, porque os discípulos desse homem falavam que ele ia ressuscitar. Então, nós precisamos dar um jeito nisso. Precisamos colocar guarda lá. E Pilatos autorizou, colocasse guarda lá no sepulcro, com medo que roubasse o corpo de Jesus. Então, na mente deles é que o corpo fosse roubado, e depois eles falariam: ressuscitou. Colocando a guarda no sepulcro, então o problema está resolvido, ninguém vai roubar o corpo. Só que esqueceram de uma coisa: a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. Quando Deus quer agir, quando Deus quer realizar uma obra, ninguém impede. Não vai ter guarda romana, não vai ter exército, seja lá o que for. Ninguém impede o agir de Deus. Colocaram guarda lá. Só que o que acontece aqui? Que Jesus apareceu para os discípulos. Não só apareceu, como fez outros milagres. Foi a terceira que está dizendo aqui. Vejam bem, irmão, pense numa coisa, não esqueça disso. Quando Deus quer realizar uma obra na minha e na sua vida, nada vai impedir. Nada vai impedir. Fica firme. Fica firme. Não desanime. Não faça como Pedro: vou pescar, voltar para onde eles estavam. Fica firme. Não desanime. Valorize o que Deus fez por mim e por você. Lembre do que Jesus passou por nós na cruz. Foi a maior bênção, o maior milagre, a maior bênção na nossa vida foi o que seria de nós sem o que Jesus fez por nós na cruz. Nós temos que saber valorizar isso. Nós temos que saber dar valor a isso. E não é isso que a gente vê hoje em dia. Cada vez mais o amor vai se esfriando. A fé parece que vai diminuindo. Nós temos que ver, mesmo depois que Jesus se encontrou com os discípulos, novamente, ele foi cuidar novamente do seu rebanho. Foi de mandar provisão. Talvez eles tinham voltado para pescar porque eles tinham o sustento material também. Então, irmãos, e mais para frente você vai ver, depois de ter comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Foi 3 negativas que Pedro tinha feito. Mas isso não significa que o ministério dele, que a missão dele tinha acabado. Nós somos fracos, nós somos errantes, nós somos pecadores, mas Jesus está aqui para nos perdoar. Lembre-se que você tem uma missão. Qual é a missão que você tem?
de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Não deixe nada na sua vida que influencie para você jogar a toalha e parar de falar do amor de Deus. Nada pode nos influenciar de maneira negativa. Ergue a tua cabeça, louve a Deus, glorifica Jesus e fale do amor de Deus para as pessoas. Assim como o ministério de Pedro não tinha terminado, muito pelo contrário, Jesus tinha perdoado ele e colocou mais uma missão para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. E é isso que Jesus está falando para você nesta manhã. Não jogue a toalha, continue falando do amor de Jesus. Glória a Deus. E segue: e em verdade te digo, que quando era moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velhos, entenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando que com tipo de morte havia de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Irmãos, o ministério de Pedro estava começando, não tinha acabado. Talvez ele pensou que pelo fato de ter negado Jesus 3 vezes, pô, agora acabou. Mas não acabou. Ele continuou, teve que continuar trabalhando, e muito. Nós também temos essa missão. Nós também temos que glorificar a Deus, falar do amor de Deus, falar do Evangelho, e jamais jogar a toalha, jamais desanimar. Porque sem o amor de Deus, nós estamos perdidos, irmãos. Nós temos que pedir a Deus força, sabedoria, entendimento, para que possamos cada vez melhor fazer a vontade de Deus. Sem a presença de Deus em nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vou aqui para encerrar. Pedro, voltando-se, viu que seguia o discípulo a quem Jesus amava, e na ceia se reclinara sobre o seu peito, e disseram: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste será? E respondeu Jesus: se eu quero que permaneça até que eu venha, até que importa? Segue-me tu. Segue-me tu. Então divulgou entre os irmãos este dito, que aquele discípulo que não havia de morrer. Pedro, diz os historiadores, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se julgava que não era digno de morrer igual a Jesus, de ser crucificado como Jesus, e ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Veja, Pedro era uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele mostrava coragem, logo depois mostrava covardia. Ao mesmo tempo que era firme, daqui a pouco já voltava atrás. Pedro simboliza muitas pessoas que existem hoje também. Nós somos contraditórios. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, fazemos aquilo que não queremos, como o apóstolo Paulo fala, aquilo que não queremos, e que o queremos, nós temos desejo de fazer, nós não fazemos.
Então, por isso que nós temos muita semelhança de Pedro, porque nós somos contraditórios. E Deus sabe das nossas fraquezas, sabe, como fala em Salmo, que sabe que nós somos pó. Por isso, meu irmão e minha irmã, se aproxime de Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele força, peça para que Ele te fortaleça, porque essa vida terrena aqui não é fácil. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tribulações, mas sendo firmes, sendo fiel a Deus, nós seremos vencedores. Amém? Que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.